vocês perceberam como que começa o capítulo 26? Sobrevindo fome à terra. E a gente acabou de falar aqui, né, no 25, de Esaú. Parece que as duas histórias, elas são amarradas por fome. Esaú, ele chega diante de Jacó morrendo de fome, e ele precisa se saciar. E o que ele faz para matar a sua fome? Ele vai justamente vender a sua primogenitura. Ele vai ceder à exigência de Jacó. E a gente começa o capítulo 26, depois que Esaú sai totalmente satisfeito com a sua comida, a gente começa escutando que sobreveio fome àquela terra onde Isaac morava. O capítulo 26 todo, a gente vai dividir ele em 3 partes. A primeira parte do capítulo 26 vai ser do versículo 1 ao 16, e fala exatamente sobre isso, a fome. A fome que sobreveio àquela terra, a fome que sobreveio àquele povo. E do 17 ao 22, a nossa segunda parte, nós vamos falar sobre a humilhação e o perdão. E na última parte, versículos 23 ao 33, nós vamos falar sobre o pacto. Sobre o pacto do Senhor para com o seu povo. E como esse pacto ele se desenvolve, como que isso acontece. Então, sobrevindo fome àquela terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Parece com alguma história que a gente já estudou aqui, alguns domingos atrás. Parece que está repetindo a mesma história. A mesma história que Abraão passou com um rei que também tinha o título de Abimeleque. O significado de Abimeleque é justamente isso: meu pai é rei. Então não era o nome do rei, era o seu título. E Isaac está na mesma terra, em uma situação, anos depois que seu pai já tinha morrido, com outro rei, com outros homens, com outras pessoas. Mas a atitude de Isaac é a mesma atitude do seu pai lá atrás. Isaac parece que ele nasceu para ser filho do pai dele mesmo, porque ele vai amar as mesmas coisas que seu pai amou, e ele vai tentar buscar o mesmo subterfúgio. E como eu propus o título aqui hoje, justamente disso: os fins justificam os meios. Vocês já ouviram essa frase? Os fins justificam os meios. De onde vem isso? É a história de um quase rei. É um príncipe, um filho de um rei, que ele queria ser rei. E aí Maquiavel, um sábio, filósofo, ele escreve esse livro chamado O Príncipe. Essa frase não está lá, mas o conceito todo dessa frase é tirado desse livro, O Príncipe. Os fins justificam os meios. Se eu te perguntar hoje, você acha que os fins justificam os meios? O que você vai me responder? Você acha que justifica? A gente fala que não, porque obviamente eu não poderia estar disposto a fazer o que eu quisesse, a fazer todas as coisas para alcançar aquele fim que eu quero. Mas na prática, será que é assim que nós agimos? Será que nós somos servos de Deus? Ou será que nós somos as figuras no livro de Maquiavel? E nós caminhamos assim, achando que os fins justificam os meios. Porque é meio ridículo a gente pensar nisso, né? Porque eu não vou fazer tudo, eu não estou disposto a fazer tudo para alcançar o que eu quero. Mas e na hora assim que realmente o negócio aperta, que você precisa se saciar, você precisa matar a sua fome, você está morrendo de fome, tem um buraco dentro de você, você precisa matar o seu desejo, como Esaú, que não estava só com fome, estava tendo o pior dia da vida dele. E todas as coisas cooperam para que esse dia aconteça na vida de Esaú. O que vai acontecer na vida de Isaac é que a gente vê que ele é o filho de Abraão, porque sobrevindo fome à terra, ele, nesse estado total de desespero, em frente à fome e o desespero, ele vai agir igualzinho seu pai. Ele vai fugir para o Egito,
É o que Abraão faz lá no capítulo 12. Quando vem fome à terra, ele vai para o Egito. E é o que Isaac vai fazer aqui. Vindo fome à terra, ele foge para o Egito. Ele vai tentar buscar algumas maneiras de se saciar. O Egito é esse celeiro de comidas, celeiro de poder. Esse é Isaac, o filho de Abraão, que comete o mesmo erro do seu pai. Esse é Isaac, o filho de Abraão, que age que nem Abraão. Lembra do Abraão, filho de Abrão, que age que nem Adão? Esse é o Isaac que está disposto a fazer qualquer coisa para saciar o seu desejo. E até aqui parece que é simplesmente a mesma história de Abraão. A gente pergunta assim, por que Moisés faz questão de repetir a mesma história? Como que as coisas acontecem do mesmo jeitinho, tão parecido? Mas é somente parecido, porque o Senhor vai mudar o final dessa história. Então Isaac comete o mesmo erro de seu pai. Mas você percebe que Isaac é o filho de Abraão, mas Isaac, ele já é identificado aqui no início como o pai de Esaú. Ele não é só o filho de Abraão. A gente tem amarrado aqui Isaac e para trás Abraão, que age da mesma maneira, Isaac para frente Esaú, que age da mesma maneira que seu pai. Na hora da fome, ele vai buscar uma maneira de se saciar, e ele vai vender o que for preciso, ele vai trocar o que for preciso. Parece com alguém que você conhece? Alguém que você olha no espelho todos os dias, que naquela situação tão delicada, né, assim, os fins justificam os meios. Hoje pode, hoje eu posso ser menos fiel um pouquinho, hoje dá. Então, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, Isaac foi para Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desces ao Egito. Gerar é esse lugar no caminho do Egito, mas diferente do que aconteceu com Abraão, o Senhor interpola Isaac no meio do caminho e fala: não desce, não vai para o Egito, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. E é interessante esse paralelo com a história do seu pai Abraão, quando o Senhor chama Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas aqui o Senhor fala com Isaac, o filho de Abraão: fica na terra que eu te disser, não vai para o Egito, fica na terra que eu te disser. E a gente vai vendo que como os filhos e os pais, cada um tem um Abimeleque que merece. Esse Abimeleque aqui de Isaac vai agir totalmente diferente do Abimeleque de Abraão. Mas olha o que o Senhor fala com Isaac: não desças, não vai para o Egito. Ainda que pareça totalmente racional, o que faz mais sentido na hora da fome é ir para o lugar que tem mais comida. Vocês lembram de uma história que vai acontecer lá no final de Gênesis? O Egito é o lugar que estocava comida. E é o que faz sentido. Na hora da fome, vamos para um lugar que vai nos saciar. E o Senhor fala: não, ainda que pareça racional, ainda que pareça fazer todo sentido, não vai para o Egito. Fica em Gerar, fica na terra que eu te disser. E o Senhor dá uma palavra de certeza para Isaac: habita nela e serei contigo e te abençoarei. E lembra disso, irmãos, que nós vamos ver isso aqui hoje ainda, lá no final do texto. O que o Senhor fala: fica na terra que eu te disser, e dá essa palavra de certeza: eu serei contigo. Eu serei contigo, Isaac, fica na terra que eu te disser. Gerar, ir para Gerar, não é uma questão de racionalidade, é o que Deus está falando com Isaac. E ficar em Gerar não é uma questão de o que faz sentido, não é uma questão de aonde tem comida, não é uma questão de aonde vai me saciar, aonde vai matar essa fome da minha carne, esse meu desejo. Ficar em Gerar é uma questão de confiança. Ainda que pareça totalmente irracional, Isaac, não desça ao Egito, fica em Gerar.
Eu sei que Gerar é um lugar seco, porque está no caminho, no meio do deserto, mas fica em Gerar. Às vezes fazer a coisa certa é estar nesse lugar errado, nesse lugar que não faz sentido, mas é o lugar que o Senhor quer que nós fiquemos, porque é esse o lugar, mais uma vez, aonde Isaac vai entender que ele é diferente de Ismael. Ismael é totalmente próspero, Isaac é chamado a viver no deserto, buscando fontes, viver à beira do poço, para depender totalmente do Senhor. Habita nela, mais uma vez, a palavra de certeza do Senhor: eu serei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E aí você percebe que a aliança do Senhor não era só com Abraão, a aliança do Senhor era com o filho de Abraão, com o filho da promessa. E a gente vai ver lá na frente que a aliança do Senhor é com Jacó, e esse Jacó vira Israel. A aliança do Senhor é com o seu Israel, é com o seu povo. Então o Senhor reconfirma a Isaac o que ele tinha prometido ao pai de Isaac. E olha que coisa linda que acontece no versículo 3. Como que o Senhor fala: porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E a gente vê aqui o futuro acompanhado do passado, aquelas velhas promessas. A gente já vê de uns 3 ou 4 capítulos que o Senhor estava agindo com providência, com providência, com providência. E aí parece que chega um ponto que a gente se cansa de ouvir falar tanto sobre providência. Mas olha, é necessário a gente ouvir falar sobre a providência, que é justamente como acontece com Isaac. Versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E o final do 3, o Senhor fala isso: eu confirmarei, eu confirmarei. Por que que o Senhor vem tanto falando sobre providência nos últimos capítulos? Fica exposto para o povo de Israel que estava ouvindo Moisés contar essa história. Fica claro para nós: vocês precisam todos os dias ser confirmados e reconfirmados. E é por isso que nós temos os meios de graça do Senhor, é por isso que nós temos a palavra do Senhor, é por isso que nós temos a Santa Ceia do Senhor. Nós somos reconfirmados a confiar no Senhor. Nós somos lembrados que nós não dependemos de nós, nós dependemos tão somente do Senhor. E diante da providência, o Senhor nos diz: vocês têm que depender totalmente de mim. E é interessante que lá no capítulo 12, quando fala assim: Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra para creu é amam, é o amém. É como se tudo que o Senhor chamou Abraão: vai para uma terra que você não conhece, vai para uma terra que eu vou te mostrar, somente sai. E Abraão vira para o Senhor e diz: amém, assim seja. E isso lhe foi imputado por justiça. E é isso o que vai acontecer com Isaac. É isso que vai acontecer com Isaac aqui. Versículo 6: Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele obedeceu o que o Senhor tinha lhe dito, ele fez o que o Senhor lhe tinha mandado fazer. Mas quem é esse Isaac, né? Esse Isaac é o príncipe. Ele ainda está se identificando com o príncipe, o filho da promessa, o príncipe de Maquiavel. Ele acha que os fins justificam os meios. Esse Isaac aqui, que a gente vai ver depois do versículo 6, é o que acha que eu posso maquiar aqui um pouco as coisas, e lá na frente as coisas vão se resolver. E então no versículo 7 a gente vê ele agindo dessa maneira, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Isaac disse: ela é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era muito formosa de aparência. Então esse é o Isaac que acha que os fins, lá no final das contas, vai justificar todas as coisas erradas que ele fez. Ele acha que o que vai acontecer lá no final vai fazer sentido finalmente, e a sua mentira vai passar despercebida.
mas o Senhor o chama para a obediência verdadeira. O Senhor, é como quando o Senhor renova a aliança com Isaac, é como, se lembra como quando ele fala com o pai de Isaac, com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença e ser fiel. Isaac não está sendo fiel, Isaac está sendo infiel. Isaac, ele tem falta de fé em Deus, ele tem muita fé nos homens. Ele não tem temor de Deus, ele tem muito temor dos homens. Ele falta fé em Deus e sobra temor dos homens em Isaac. E por medo dos homens, ele mente. Por medo do que os homens poderiam fazer, ele trai a confiança do seu Senhor. E aí é nesse momento que nós nos perguntamos: os fins justificam os meios? O que vai acontecer, afinal de contas, justifica o que as condescendências que nós abrimos hoje, sabe? Ser condescendente com a gente mesmo, de falar como Esaú: eu posso me alimentar um pouco disso aqui, eu posso me alimentar um pouco disso que é passageiro, e eu preciso me saciar, eu preciso matar a minha ansiedade, eu preciso acabar com isso que eu estou sentindo agora, eu preciso acabar com esse medo do amanhã, como Isaac. Esses homens, eles vão me matar por amor de Rebeca. Parece que ao mesmo tempo que ele viveu na casa de Abraão, naquela igreja nascendo na casa de Abraão, ele não conhecia quão grande era o poder do Senhor. O mesmo Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que entregou um cordeiro no lugar de Isaac, é o Deus que se vê traído por Isaac aqui. Mas dá para piorar ainda, irmãos. Versículo 8: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Ele não sabe nem mentir. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã. Você não pensa isso quando você lê essa parte aqui? Isaac não sabe nem mentir, gente. Se fosse eu, teria inventado uma mentira melhor um pouco para enganar mais. É porque nós nos identificamos totalmente com isso aqui. Isso é muito triste. O rei, ele viu a mentira de Isaac. O rei Abimeleque, ele viu que Isaac tinha mentido. E aí vocês percebem que nós vimos Isaac como o pai de Esaú. É o que acha assim na hora da fome. E agora Moisés nos apresenta Isaac como o pai de Jacó, como o enganador, o suplantador, o esperto, o astucioso. Esse é o Isaac, o que tem vida dupla, o enganador, o que mente. É evidente. Sabe o que é bom de lábia? Ela é tua esposa. Como pois disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E aí as coisas vão ficando piores ainda. Versículo 10: disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Eu já ouvi falar da história de um rei, anos atrás, que quase morreu, porque mexeu com a mulher alheia. O Senhor apareceu para ele e falou: libera o meu servo, você vai morrer. E o que você faz com a gente? Que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém teria abusado da tua mulher. E é necessário um pagão corrigir um crente. Obrigado, Sandra. É necessário um ímpio corrigir um filho de Deus. Precisa Abimeleque, que não era servo do Senhor, vir e corrigir Isaac. Falar: Isaac, você está doido? Você não pensa na sua mulher, não? Você pensou na sua vida, né? Essa é a atitude do homem que pensa em si mesmo, totalmente covarde.
ele só pensa em si, e ele se esquece dos outros, ele se esquece do próximo, ele se esquece do próximo mais próximo de si. É preciso alguém que nunca leu a palavra do Senhor, que nunca teve o contato com o Senhor, corrigir Isaac. Que vergonha para Isaac. E olha o que ele fala com Isaac no versículo 11. Ele deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Vocês lembram do versículo de hoje de manhã? Um ímpio tem mais apego à lei do Senhor do que o próprio crente. Isaac, como pai de Jacó, é esse enganador. O ímpio se lembra: olha, eu vou colocar uma lei aqui. Aquele que tocar nesse homem ou nessa mulher certamente morrerá. E parece que Moisés coloca isso de propósito para a gente ver. Isaac está sendo totalmente infiel. Isaac não está sendo capaz de obedecer. Isaac não está sendo capaz de cumprir essa boa obra, de obedecer ao Senhor. Mas a providência do Senhor cuidou para que Isaac, caindo no seu erro, fosse cuidado. E o rei chama a atenção de Isaac, né? Versículo 12. Então semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Isaac é muito abençoado depois de ser tão infiel. Como que isso pode acontecer? Isaac não merecia sequer uma bênção dessa aqui, mas o Senhor o sustenta. E aí a gente vendo isso, a gente olha e fala assim: nossa, mas como que Isaac é abençoado desse jeito, sendo tão mentiroso, sendo tão imerecível? E aí você imagina como que o ímpio enxerga isso, como que o pagão lá vê Isaac sendo abençoado depois de ter mentido para todos eles, depois de Isaac ter suplantado todos eles, ele é abençoado. E é interessante como que no versículo 13 a gente tem a lembrança lá de Gênesis 30, nós já vimos há muitos domingos atrás, quando Jacó é abençoado, depois de ter fugido após a sua mentira. Enriqueceu-se o homem. E como que o ímpio enxerga isso? Como que aqueles homens enxergam isso, vendo o crente que é infiel prosperar? A gente tem um paralelo aqui da história de Ismael e Isaac lá atrás, no capítulo 25, porque nós, crentes, nós olhamos e vemos o ímpio prosperando, e a gente fala: como que pode, gente? Ele não tem temor de Deus, e o Senhor abençoa a vida dele. Como que o Senhor abençoa Ismael, que está fora da aliança, que não está na promessa, e manda Isaac para o deserto? Como que Ismael tem 12 filhos e Isaac nenhum? Pelo contrário, a esposa de Isaac é estéril. E agora a gente tem o contraponto. Como que o ímpio vê isso aqui? Como que o ímpio vê Isaac sendo abençoado depois de ser tão mentiroso? Como que o ímpio vê Isaac sendo abençoado depois de ser tão infiel, de fugir, tentar ir para o Egito e de mentir para aquele povo? E a gente tem essa virada na história. O Isaac infiel é sustentado pelo Deus fiel. O Isaac que não merece é sustentado porque o Senhor é fiel. E aí você para pensar, como é que pode, né? O Senhor abençoa até esse Isaac mentiroso e imerecível. O Senhor abençoa até você, crente, que tem uma vida dupla, que não tem coragem de ser crente. O Senhor abençoa todos nós com a sua santa misericórdia. O Senhor age com graça para com as nossas vidas. O Senhor age com um favor imerecido, com um favor que nós não merecemos. E a reação do ímpio diante disso
vendo que esse Isaac mentiroso abençoado, versículo 16, disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Aqueles homens, eles se encheram de inveja. Eles veem Isaac sendo abençoado e eles entulham os poços que os servos de Abraão tinham cavado. E aí, quantas vezes já ouviu falar em outras igrejas, sabe? Muitas vezes as pessoas querem entulhar os seus poços, elas têm inveja de você. E o texto não é sobre isso, não. O texto não é porque os homens são invejosos e querem entulhar os seus poços, não. O texto é porque você é tão miserável que o Senhor te abençoa. Como que o Senhor é tão gracioso, mesmo você não merecendo. Como que o Senhor cuida da sua vida, mesmo você sendo tão incrédulo. Não sabe agradecer, mal agradecido. Então Abimeleque fala isso: vai daqui, vai embora, então, porque você já é muito mais poderoso do que nós. E agora nós entramos na segunda parte do texto. Agora Isaac, ele experimenta o favor do Senhor. Vocês lembram quando o Senhor dá aquela palavra de certeza: eu serei contigo? Isaac experimentou isso. Versículo 17: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele estava em Gerar, onde o Senhor o mandou ficar, e agora ele vai para o vale de Gerar. Ele está ali em volta de Gerar. Ele não está na cidade, ele está como se fosse na zona rural de Gerar. Ele está ali em volta, no envolto. E ele habitou ali, ele mora ali. Versículo 18: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Então Isaac, ele é perseverante. Isaac, ele conheceu a graça do Senhor. Ele viu em seus próprios termos que o Senhor é fiel. Ele viu em seus próprios termos que ele não depende das suas mãos, que ele não precisava ter mentido, que ele poderia ter confiado totalmente no Senhor. Ele vê com as suas próprias mãos que ele não precisaria ter saído daquela terra quando veio fome, porque o Senhor iria cuidar dele. E então ele começa a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado esses poços. Versículo 19: depois de perseverar tanto, ele coloca os mesmos nomes que o seu pai tinha colocado. Versículo 19: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Depois que ele é expulso de Gerar, ele acha um poço de água viva, de água nascente. Então imagina naquele deserto onde todo mundo está buscando água, procurando cavar poços. Isaac acha um poço de água viva, onde tem água abundante, pode matar toda a sua sede. Ele pode plantar, ele pode colher, ele pode se satisfazer. O Senhor cuidou de Isaac, o Senhor foi fiel a Isaac. Versículo 20: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então ele chama esse poço de disputa, porque eles disputaram com ele esse poço. Versículo 21: então cavaram outro poço. Então ele foi e cavou outro poço, seus servos, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que é a oposição. Esses homens se opõem a ele. Versículo 22: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Reobote: o Senhor nos deu espaço, o Senhor nos deu largueza, o Senhor vai nos fazer folgar, agora nós vamos descansar. Reobote, finalmente. Esse é Isaac, um exemplo de líder, pacificador e não pacifista. Ele é um homem pacificador. Ele é o homem que Jesus fala lá em Mateus 5,44: perdoai os que vos ofendem, amai os vossos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, dente por dente, olho por olho, mas não os meus servos. Os servos do Senhor são chamados a amar os seus inimigos. Então ele cede isso para aqueles homens,
e vai caminhando, perseverando, até que ele acha espaço. E você percebe que ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor desses homens, ele simplesmente vai. E esse é o final da nossa segunda parte. Ele recebe toda essa humilhação, depois de ter sido expulso de Gerar para o vale. Ele é totalmente humilhado, mas ele persevera, ele continua caminhando, porque ele experimentou a graça do Senhor. E nós falamos hoje de manhã, a sua graça é melhor do que a vida. Então nós podemos continuar caminhando, porque a graça do Senhor é melhor do que o viver, desfrutar do favor imerecido de Deus. E agora nós chegamos na terceira parte, o pacto do Senhor. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Você não pode, irmão, passar por esse versículo aqui, ignorar o que o Senhor está dizendo. Olha só, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Não é mais eu serei, lá do versículo 3. O Senhor garante, ele: eu serei. E o Senhor fala com ele: você viu, Isaac? Eu sou contigo. Você viu que você traiu? Você viu que você mentiu? Você viu que você é um pecador miserável? Mas eu não. Eu sou o Deus fiel. Eu sou contigo, eu te sustento. Confia em mim. Versículo 25. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. E mais uma vez ele abre um poço. Versículo 26, e nós já vamos caminhando já para o final do texto. De Gerar, depois que ele abriu o poço, depois que ele consegue descansar de Gerar, foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alçate, e ficou comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Vocês me odeiam. O que vocês estão vindo a mim, estão me procurando? Vocês me expulsaram de lá. E eles responderam: Isaac, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Nós vimos, Isaac, que o Senhor é contigo. Nós vimos o tanto que você não vale nada. Nós vimos o tanto que você é miserável. Você mentiu para a gente, mas nós vimos que o Senhor é contigo. Nós vimos que você serve o Deus poderoso e verdadeiro, Deus que é compassivo. Versículo 29. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. E aí a gente tem essa palavra aqui do ímpio declarando sobre Isaac: você é o abençoado do Senhor. E até aqui, irmãos, o que nós podemos extrair desses versículos 28 e 29? Como é que o mundo nos vê? Como é que os ímpios nos veem? Como é que seu vizinho te vê? Como é que as pessoas te veem? Você é aquele que é obstinado e permanece no seu erro? Uma coisa que nós vimos que está cravada até aqui: Abraão, Isaac e Jacó. Os três erraram, os três pecaram. Mas o que nós vimos da história de Abraão e Isaac, e vamos ver de Jacó também, é que eles foram redimidos. E o que é que o mundo vê de nós? Ele vê homens e mulheres, o mundo vê pessoas redimidas. Porque a gente precisa abandonar a ideia de que nós não vamos ser pecadores, que eles não vão nos ver como pecadores. Eles vão nos ver como pecadores. E quanto mais você tentar impor a eles que você não é um pecador, fica mais evidente ainda que você é pecador. E o seu orgulho te faz demonstrar uma coisa que você não é. Mas quando você for de verdade um redimido, aí é diferente. Quando você for de verdade um agraciado, um que recebeu graça, é diferente. Versículo 30.
Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Isaac não guardou ressentimento, Isaac perdoa aqueles homens. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram servos de Isaac, e dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água, mais uma vez, achamos água vivente, achamos água viva. Ao poço chamou-lhe Seba, juramento, onde eles fizeram esse juramento de paz. Ao poço chamou-lhe juramento, chamou-lhe lugar de paz, lugar do juramento. Por isso Beceba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Isso vemos Beceba, Belai Iroi, poço, Beceba, poço do juramento. Esse lugar ficou marcado como o lugar do juramento. E aqui nós vemos, até o versículo 33, como Isaac tem a sua história totalmente redimida, como ele é alcançado pela redenção através do pacto do Senhor. O Senhor honra o seu pacto, é fiel e conduz para que Isaac se posicione como fiel. E o que nós aprendemos aqui então, irmãos? Acho que a primeira coisa que fica mais marcada para a gente, que ficou mais marcada para mim, é o versículo 1: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. O que é que nós vamos fazer então, quando sobrevier a fome? No momento de necessidade, qual é a nossa atitude? E nós vimos qual foi a atitude de Isaac. Como que nós vamos agir quando nós nos vimos encurralados e sem uma solução aparente? O Senhor nos chama a ser obedientes, como eu falei, por gratidão. O Senhor nos chama a ter obediência por devoção, por gratidão. Nós nunca seremos capazes de produzir obediência, mas nós devemos aprender a ser gratos, a responder ao Senhor por sua graça, pelo seu cuidado imerecível, pelo seu cuidado infalível. Uma coisa interessante é que as três partes do texto, na primeira parte da fome, nós temos o Senhor aparecendo, essa teofania. O Senhor aparece a Isaac nesse momento de totalmente incapacidade, de fome, quando ele está indo para o Egito. O Senhor fala com ele. E lá na última parte, na terceira parte, o Senhor aparece de novo para Isaac, no versículo 24. E o Senhor aparece e reconfirma Isaac. Então, irmãos, diante de todas essas coisas, esse primeiro ponto, como eu falei do versículo 1, diante da tentação, diante da fome, da necessidade, nós temos o exemplo de Isaac, que falhou. Nós temos o exemplo de Abraão, que falhou no tempo da fome. Nós temos o exemplo claro de Esaú, que quando teve fome, a primeira coisa que ele fez, sem pensar, foi falhar. Mas nós temos o exemplo de Jesus, o filho de Abraão, filho de Isaac e Jacó. Lá em Marcos 1,11, ele vai para o deserto para ser tentado, e ele é levado pela providência do Senhor. O Espírito Santo o impele a isso. Mas ele é o nosso Adão, o nosso segundo Adão. Ele é quem produz o pacto da graça, o pacto do favor imerecido. Ele é o nosso segundo Adão, que nos dá o exemplo, nos mostra e nos direciona o caminho pelo qual nós devemos seguir, o caminho da obediência perfeita. Como o primeiro Adão, e todo esse pessoal aqui, Abraão, Isaac, Jacó e Esaú, e todos nós falhamos. Jesus Cristo não falhou. Em meio à tentação, nós devemos nos atentar ao exemplo de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra do Senhor seja o nosso alimento. Como nós falamos hoje de manhã no Salmo 63, a nossa verdadeira comida e bebida, que farta a nossa alma, que sacia a nossa alma da fome e da sede. Então, em meio à fome, que a nossa postura seja como a de Jesus, não como a de Esaú e como a de Isaac, muito menos como a de Abraão. Mas se você se vê no meio do deserto, não enxerga nenhum poço, e como Isaac, você se identifica como esse mentiroso, que pensa que os fins justificam os meios, e já agiu dessa maneira quantas vezes?
Quantas vezes na sua vida não? Quantas vezes nessa semana você pensou assim: talvez os fins justifiquem os meios? Não com essas palavras como Maquiavel, não é ipsis literis exatamente essas palavras, mas com esse conceito, agindo assim, escrevendo a sua vida assim, vivendo dessa maneira, como se os fins justificassem os meios. A gente tem esse exemplo aqui de Isaac. Ele é totalmente culpado, mas ele vive a graça do Senhor. Ele é alcançado pela graça do Senhor. Ele experimenta a fidelidade do Senhor. E o nosso convite pelo texto de Gênesis, convite a nós pelo Espírito Santo de Deus é: não olhe para a culpa, irmão. Culpa todos nós temos, mas não olhe para ela. Então vou viver como se não houvesse culpa, vou viver de qualquer maneira. Não. Olhe para a graça, olhe para o favor imerecido. A culpa nós temos mesmo, pelo pacto das obras, todos nós temos culpa, porque o que nós fazemos é buscar sobre nós mais culpa. O que nós fazemos é, por vezes, ter temor dos homens, não ter temor de Deus. É mentir para nós mesmos, nos enganar e enganar os outros. Não olhe para a culpa, olhe para a graça do Senhor, olhe para a cruz de Cristo. Então como que você vai fazer isso? Faça o que um crente tem que fazer, faça o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Como eu posso tirar essa culpa de cima de mim? Como eu posso finalizar minha história como Isaac? Em paz com o pacto, em paz com a aliança. Faça o que o Senhor disse que você tem que fazer. Se confesse, se arrependa, peça perdão, não tenha mácula sobre você, viva da maneira digna como o servo do Senhor foi chamado a viver. Confesse ao Senhor todo o seu pecado, toda a sua culpa, porque o preço da culpa nós não vamos poder pagar, mas Jesus Cristo pagou. Por isso Ele cumpriu a obediência perfeita. Ele é o nosso segundo Adão. Ele é o filho de Abraão que é perfeito. Ele é o nosso irmão mais velho, que cuida de nós em todas as coisas. É por causa da misericórdia do Senhor nós não somos consumidos. E como que acaba o capítulo 26? Isso é cravado para nós, esse exemplo, que parece que não tem nada a ver com o texto. Do nada a gente é levado a escutar a história de Esaú. Versículo 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, cananeu. Eteu é o cananeu, são sinônimos. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. E nós vamos encerrar assim, irmão, a nossa pregação de hoje. Você não pode ser como Esaú. Que Moisés está dizendo para Israel, está dizendo para nós: vocês não podem, diante dessa história, escutar tudo isso, ver isso, ler isso e continuar vivendo como Esaú, como quem não se importa com qual é a ordem do Senhor, como quem não se importa com qual é a vontade do seu pai, que ele não tome filhas do meio dos cananeus, que ele não tome para si, ele não se importa com nada disso aqui. Ele só quer se saciar. Diante disso tudo que aconteceu, Esaú só quer matar a sua fome e saciar o seu desejo. Ele está totalmente alheio disso. Você não pode, irmão, você não pode estar como Esaú diante dessa história. Nós precisamos estar como Isaac, redimidos, com uma nova mente, novas atitudes, nova vida, desfrutando da paz do Senhor. Romanos 5. Estávamos em guerra, mas Cristo promoveu paz para nós. Graças a Deus por isso, pelo Santo Cordeiro Imaculado, pela providência do Senhor. Então eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e a fazer essa oração de arrependimento. Fale com o Senhor nesse momento, entregue a Ele a sua culpa e se livre desse fardo. Ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa culpa, toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação.